Saudações! Você não está perdido, mas se você parar agora e for completamente honesto consigo mesmo, vai perceber que, em algum nível, sente que está, como se estivesse atrasado, como se estivesse fora do caminho, como se todo mundo soubesse o que está fazendo, menos você. E essa sensação não apareceu do nada. Ela foi construída, programada, repetida tantas vezes que hoje parece verdade. Desde cedo, te ensinaram que existe um caminho certo, uma direção ideal, um propósito único, uma resposta escondida que você precisa encontrar antes de começar. E enquanto você não encontra, você não se move, você espera, você observa, você compara e aos poucos começa a duvidar de si mesmo, porque parece que todo mundo já decidiu algo e você ainda está tentando entender. Mas aqui está o ponto que ninguém te disse. Você não está perdido, você está condicionado a esperar uma resposta que nunca foi feita para ser encontrada, porque o propósito nunca foi algo que você descobre. O propósito é algo que você escolhe, e no momento em que você entende isso, toda a estrutura que te mantinha travado começa a desmoronar, porque se você escolhe, não existe escolha errada, existe apenas escolha feita ou escolha adiada. Percebe o peso disso? Não é que você não sabe o que fazer, é que você não está confiando no que já sente, porque existe algo aí dentro agora que te chama, algo que te dá uma leve expansão no peito, uma curiosidade, uma vontade silenciosa de ir naquela direção, mas você ignora, porque não parece lógico, porque não parece seguro, porque não parece o certo. Então você troca o que sente pelo que esperam de você, e quanto mais você faz isso, mais distante você fica de si, e quanto mais distante você fica, mais perdido você se sente, não porque você realmente está, mas porque você está vivendo fora da sua própria direção. Então deixa eu te perguntar algo simples e extremamente desconfortável. Se você parasse de tentar acertar e começasse apenas a seguir o que te chama, o que você faria hoje, sem pensar em dinheiro, sem pensar em julgamento, sem pensar se vai dar certo? Só sentir, porque a verdade é essa. Você não precisa de mais clareza. Você precisa de coragem para agir sobre o que já sabe. Então comenta aqui, agora, o que mais te excita hoje, mesmo que você nunca tenha admitido isso em voz alta, porque é exatamente aí que a sua vida real começa. Agora deixa eu aprofundar isso com você, porque aqui é onde a maioria trava sem perceber. Você foi ensinado a tratar o propósito como um destino final, algo fixo, definido, quase como uma missão secreta, esperando para ser descoberta. E por causa disso, você começa a viver em modo de busca constante, buscando sinais, buscando validação, buscando confirmação, como se em algum momento tudo fosse clicar e você finalmente pudesse dizer: agora sim, encontrei o meu caminho. Mas esse momento não chega, e não chega por um motivo simples. Porque ele não existe. O que existe é uma construção contínua. O propósito não é um ponto no futuro, é uma decisão no presente. É algo que você ativa agora, e depois ajusta, e depois aprofunda, e depois transforma. Mas como você foi condicionado a acreditar que precisa acertar de primeira, você paralisa antes mesmo de começar. Você analisa demais, pensa demais e sente cada vez menos, porque toda vez que algo surge dentro de você, uma ideia, uma vontade, uma direção, a sua mente entra na frente e pergunta: mas isso é o propósito mesmo? E só essa pergunta já quebra tudo, porque ela carrega dúvida, ela carrega medo, ela carrega a necessidade de perfeição. E onde existe essa necessidade, não existe movimento. Agora olha que interessante, você nunca questiona aquilo que te drena, você nunca para e pensa: será que esse caminho que me esgota é o meu propósito? Não, você simplesmente continua, aceita, se adapta. Mas quando algo te anima, quando algo te chama,
Aí você questiona, aí você trava, aí você quer ter certeza absoluta. Percebe a inversão? Você aceita o que te afasta e duvida do que te aproxima. E é exatamente isso que mantém você preso, porque o propósito real não é algo grandioso e distante. Ele é simples, direto e está sempre disponível. Ele aparece como uma inclinação, uma curiosidade, uma vontade leve, mas persistente. E quanto mais você ignora, mais distante parece. Mas não é porque ele sumiu, é porque você se desconectou. Então entende isso de uma vez. Você não precisa encontrar o propósito da sua vida. Você precisa parar de ignorar as direções que já estão aparecendo e começar a escolher, mesmo sem garantia, mesmo sem validação, mesmo sem saber exatamente onde isso vai dar, porque o caminho só se revela depois que você começa a andar e não antes. Agora eu quero que você olhe para trás, mas sem julgamento. Só observa. Quantas vezes você já pensou: eu perdi tempo, escolhi errado, devia ter feito diferente? Quantas vezes você olhou para sua própria história e tratou ela como um erro, como se partes da sua vida simplesmente não tivessem valor? Mas isso não é verdade. Isso é uma interpretação criada depois. Porque no momento em que você estava vivendo aquelas experiências, você estava aprendendo, mesmo sem perceber, mesmo sem entender, mesmo quando parecia confuso. Cada caminho que não deu certo te mostrou um limite. Cada escolha que te frustrou te mostrou o que não faz sentido para você. Cada situação que te drenou refinou sua percepção, mas você ignora isso, porque você foi condicionado a valorizar apenas o resultado final, a conquista, o acerto, o deu certo, e tudo que não chega nisso, você chama de fracasso. Mas aqui está a virada. Nada foi erro, foi ajuste, foi refinamento, foi preparação. Você não estava perdido, você estava sendo calibrado. E quanto mais experiências você viveu, mais preciso ficou o seu senso interno. Mais claro ficou o que te expande e o que te limita. Mas existe um problema. Você não confia nisso, porque você acha que precisa começar do zero. Acha que precisa descobrir algo completamente novo, quando na verdade, tudo o que você precisa já está dentro daquilo que você viveu. A sua história não te afastou do caminho. Ela construiu o caminho. E se você parar agora e olhar com honestidade, vai perceber que existe um padrão. Existe algo que sempre voltou. Algo que sempre chamou sua atenção. Algo que você tentou ignorar, mas nunca saiu completamente. Isso não é coincidência, isso é direção insistindo. Mas enquanto você continuar invalidando o seu passado, você também invalida o seu próximo passo, porque você age como se não tivesse base, como se não tivesse preparo, como se ainda estivesse começando. Mas você não está. Você já construiu muito mais do que imagina. O problema é que você está olhando para isso com o filtro errado. Então deixa eu te ajustar uma coisa simples agora. Você não precisa apagar o seu passado. Você precisa reinterpretar ele. Porque no momento em que você muda a forma como enxerga o que viveu, você muda automaticamente a forma como se move a partir daqui. E aí, tudo começa a fazer sentido. Existe algo dentro de você, funcionando o tempo inteiro, silencioso, constante, preciso, mas você foi treinado a ignorar. Não porque ele não funciona, mas porque ele não segue lógica, ele não grita, ele não impõe, ele não explica, ele apenas aponta, e essa apontação tem uma forma muito específica de se manifestar. Ela aparece como excitação, como interesse, como curiosidade, como aquela sensação leve de que você quer ir naquela direção, mesmo sem saber exatamente por quê. Isso é a sua bússola, isso é o sinal, isso é o alinhamento. Mas você aprendeu a desconfiar disso, aprendeu que precisa de justificativa, aprendeu que precisa de garantia, aprendeu que precisa fazer sentido antes de agir. Então toda vez que essa bússola aparece, você interrompe, você analisa, você racionaliza e na maioria das vezes você abandona. E aí você diz: eu não sei o que fazer da minha vida. Mas sabe, você só não confia, porque se você parar agora e prestar atenção de verdade, vai perceber que existem coisas que te puxam, mesmo que você tente ignorar, mesmo que você tente se distrair, mesmo que você diga que não é o momento. Elas continuam lá, chamando, repetindo, insistindo. E isso não acontece por acaso.
Você não sente atração por algo que não tem relação com quem você é. Se algo te chama, é porque existe compatibilidade, existe capacidade, existe potencial, mas como você foi condicionado a valorizar mais o medo do que a intuição, você trava, você começa a pensar: e se eu não for bom nisso? E se eu estiver enganado? E se isso não for o caminho certo? E com isso, você abandona o único sistema real que poderia te guiar e tenta substituir por lógica, mas a lógica não cria direção. Ela só organiza depois, ela só explica depois, ela só valida depois, nunca antes. A bússola vem primeiro, a explicação vem depois, mas você inverteu isso e por isso se sente perdido, porque está tentando entender antes de sentir, quando o processo é o contrário. Você sente primeiro, depois entende, depois aprofunda, depois transforma, então começa a observar isso, sem pressão, sem cobrança, sem necessidade de acertar. Só observa o que tem te chamado, ultimamente, que você está ignorando, porque não importa o quão pequeno pareça, é exatamente ali que o seu caminho começa a se revelar. Agora presta atenção nisso, porque aqui está o ponto que mais te prende, sem você perceber. Você está esperando ter certeza, certeza de que é o caminho certo, certeza de que vai dar certo, certeza de que não vai perder tempo, certeza de que não vai se arrepender. E isso parece inteligente, parece responsável, parece maduro, mas na prática, é exatamente o que está te mantendo parado, porque essa certeza que você está esperando não existe antes da ação, ela só existe depois. Depois que você tenta, depois que você vive, depois que você se envolve, mas enquanto você não se move, ela nunca aparece. E isso cria um ciclo silencioso. Você não age porque não tem certeza, e não tem certeza porque não age. Percebe o bloqueio? E quanto mais tempo você fica nisso, mais pesado fica sair, porque agora não é só dúvida, é acúmulo, é frustração, é aquela sensação de estar travado, vendo o tempo passar, sabendo que poderia estar fazendo algo, mas não faz. E aí você tenta compensar isso pensando mais, planejando mais, analisando mais, como se mais pensamento fosse resolver, mas não resolve, porque o problema não é falta de informação, é excesso de hesitação. Você já sabe o suficiente para começar, mas quer saber tudo antes de dar o primeiro passo. E isso nunca vai acontecer. Nunca, porque o caminho não se revela inteiro, ele se revela por partes. Você dá um passo e enxerga o próximo, dá outro e enxerga mais um, mas você quer ver tudo de uma vez, e por isso não sai do lugar. Então deixa eu te ajustar isso de forma simples e direta. Você não precisa de certeza para agir, você precisa agir para criar certeza. E no momento em que você aceita isso, algo muda, porque você para de tentar controlar tudo e começa a experimentar. E é na experiência que a clareza aparece, não antes, nunca antes. Então agora eu te pergunto, com honestidade, quantas coisas você já adiou, esperando uma certeza que nunca veio? E mais importante, quanto tempo você ainda vai continuar esperando antes de simplesmente começar? Agora presta atenção nisso, porque aqui está o ponto que mais te prende. Sem você perceber, você está esperando ter certeza. Certeza de que é o caminho certo, certeza de que vai dar certo, certeza de que não vai perder tempo, certeza de que não vai se arrepender. E isso parece inteligente, parece responsável, parece maduro, mas na prática é exatamente o que está te mantendo parado. Porque essa certeza que você está esperando não existe antes da ação, ela só existe depois. Depois que você tenta, depois que você vive, depois que você se envolve, mas enquanto você não se move, ela nunca aparece. E isso cria um ciclo silencioso. Você não age porque não tem certeza, e não tem certeza porque não age. Percebe o bloqueio? E quanto mais tempo você fica nisso, mais pesado fica sair, porque agora não é só dúvida, é acúmulo, é frustração, é aquela sensação de estar travado, vendo o tempo passar, sabendo que poderia estar fazendo algo, mas não faz. E aí você tenta compensar isso pensando mais, planejando mais, analisando mais, como se mais pensamento fosse resolver, mas não resolve. Porque o problema não é falta de informação, é
é excesso de hesitação. Você já sabe o suficiente para começar, mas quer saber tudo antes de dar o primeiro passo. E isso nunca vai acontecer. Nunca. Porque o caminho não se revela inteiro. Ele se revela por partes. Você dá um passo e enxerga o próximo, dá outro e enxerga mais um. Mas você quer ver tudo de uma vez. E por isso não sai do lugar. Então deixa eu te ajustar isso de forma simples e direta. Você não precisa de certeza para agir. Você precisa agir para criar certeza. E no momento em que você aceita isso, algo muda, porque você para de tentar controlar tudo e começa a experimentar. E é na experiência que a clareza aparece. Não antes, nunca antes. Então agora eu te pergunto, com honestidade, quantas coisas você já adiou, esperando uma certeza que nunca veio? E mais importante, quanto tempo você ainda vai continuar esperando, antes de simplesmente começar? Agora esquece tudo que te ensinaram sobre descobrir o caminho perfeito, porque isso só te confunde. Existe uma forma muito mais simples, muito mais direta e muito mais real de começar a se alinhar. E ela não começa com o que você quer. Ela começa com algo muito mais honesto. O que você não quer mais? Isso você sabe, sem esforço, sem dúvida, sem precisar pensar muito. Você sente todos os dias. Aquela atividade que te esgota, aquele ambiente que te prende, aquelas escolhas que você repete, mas sabe que não fazem mais sentido. Você sente, mas ignora, porque acha que precisa ter algo melhor garantido antes de soltar. E esse é o erro. Você está tentando segurar o velho enquanto espera o novo aparecer. Mas o novo não entra, enquanto o espaço está ocupado. Então a estratégia não é encontrar o caminho perfeito, é começar a remover o que não é mais você, parar de sustentar, parar de insistir, parar de se forçar. Porque cada vez que você continua em algo que já sabe que não te representa, você reforça um padrão, você envia uma mensagem clara para si mesmo: isso aqui sou eu, mesmo sabendo que não é. E quanto mais você repete isso, mais difícil fica sair. Mas quando você começa a fazer o contrário, mesmo que em pequenas coisas, algo muda. Quando você diz não para o que te drena, você automaticamente abre espaço para o que te expande, mesmo que você ainda não saiba exatamente o que é. E esse é o ponto que quase ninguém entende. Você não precisa ter clareza total para começar. Você só precisa parar de ignorar o que já está claro. Porque clareza não vem só de pensar, ela vem de eliminar, de ajustar, de testar, de viver. E aos poucos, o que antes parecia confuso começa a se organizar. Então para de complicar. Você não precisa de um plano perfeito. Você precisa de decisões honestas, mesmo que pequenas, mesmo que simples, mesmo que silenciosas. Porque são essas decisões que começam a reconstruir sua direção de dentro para fora. Agora eu sei que, em algum momento, uma resistência apareceu aí dentro. Uma voz dizendo: ok, isso faz sentido, mas na vida real não é assim. Eu preciso pagar contas. Eu preciso de estabilidade. Nem tudo que eu gosto dá dinheiro. E é aqui que muita gente recua, porque acredita que existe uma separação inevitável entre o que você ama e o que você faz para sobreviver, como se fossem dois mundos diferentes. Mas isso não é uma regra, isso é uma crença, uma ideia que você aceitou, porque viu sendo repetida, porque viu pessoas vivendo assim, porque viu exemplos que reforçam isso. Mas deixa eu te mostrar algo que muda essa perspectiva. Qualquer habilidade, qualquer interesse, qualquer área pode se tornar valor, pode se tornar serviço, pode se tornar troca. O que muda não é o quê, é o como, porque quando você trata aquilo que te move como algo secundário, como hobby, como passatempo, como algo não sério, o mundo responde da mesma forma. Mas quando você começa a levar isso a sério, quando você começa a desenvolver, a aplicar, a compartilhar, algo muda. Porque agora existe energia, existe presença, existe verdade, e isso tem valor. As pessoas percebem, o mercado percebe, a realidade responde, mas isso exige uma mudança interna primeiro. Você precisa parar de desvalorizar aquilo que te chama, precisa parar de tratar como coisa pequena. Porque não é pequeno,
é exatamente ali que está o seu diferencial. Mas como isso não vem com garantia imediata, você recua. Você volta para o seguro, para o conhecido, para o previsível, mesmo que isso te esgote, mesmo que isso te afaste de você. Agora entende isso com clareza. Não é que você não pode viver do que te move, é que você ainda não decidiu fazer isso de verdade. Porque no momento em que você decide, mesmo que comece pequeno, mesmo que seja aos poucos, mesmo que ninguém veja no começo, você entra em outro jogo. Um jogo onde você começa a construir algo real, algo seu, algo alinhado. E sim, isso pode gerar retorno, mas não como consequência de sorte, e sim como consequência de coerência. Você não é recompensado por tentar, você é recompensado por sustentar, por continuar, por desenvolver, por se posicionar. Então a pergunta não é: isso dá dinheiro? A pergunta é: eu estou disposto a levar isso a sério o suficiente até que isso se torne valioso? Porque essa resposta muda completamente o seu caminho. Agora você precisa entender algo que pode ser desconfortável no início, mas libertador quando você aceita. Você não está reagindo à vida. A vida está reagindo a você. Tudo que você vive hoje não é aleatório, não é sorte, não é azar, é coerência. Coerência com a forma como você pensa, com a forma como você sente, com a forma como você age. Mas como você foi ensinado a olhar tudo de fora para dentro, você acredita que as coisas acontecem primeiro e depois você reage, quando na verdade o processo é o inverso. Você sustenta um padrão interno e a realidade responde a isso. Agora presta atenção nisso. Se você vive constantemente em dúvida, a sua realidade te entrega situações que reforçam dúvida. Se você vive travado, a sua realidade te entrega bloqueios. Se você vive ignorando o que sente, a sua realidade te mantém desconectado. Não como punição, mas como espelho. Ela não está te atacando, ela está refletindo. E isso muda completamente o jogo. Porque se é reflexo, então você não precisa controlar o mundo externo. Você precisa ajustar o interno. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. Não é o que você fala que cria, é o que você sustenta. Você pode repetir 1000 vezes que quer mudar de vida, mas se no fundo continua agindo com medo, continua adiando, continua duvidando, a realidade responde a isso. Ela responde ao padrão, não à intenção. Então, mudança real não é sobre pensar diferente, é sobre agir de forma coerente com aquilo que você quer viver, mesmo com medo, mesmo sem garantia, mesmo sem validação externa, porque é essa ação que começa a reconfigurar o seu padrão interno. E quando o padrão muda, a realidade acompanha, não imediatamente, mas inevitavelmente. Então, para de esperar o ambiente mudar, para você mudar depois. Isso nunca funcionou, nunca. A mudança sempre começa de dentro e se projeta para fora. E no momento em que você entende isso, você para de se sentir vítima e começa a assumir posição, porque agora você percebe, se a realidade está respondendo a você, então você pode mudar a resposta, mudando o que você sustenta. Agora eu quero que você olhe para algo que normalmente você evita: a dor, a frustração, o cansaço, a ansiedade que aparece sem explicação clara. Você costuma tratar isso como um problema, algo que precisa ser eliminado o mais rápido possível. Mas e se eu te dissesse que isso não é o problema? É o sinal. Porque toda vez que você se afasta de quem você realmente é, algo dentro de você reage, não para te punir, mas para te avisar. É como se existisse um sistema interno dizendo: isso não é você, isso não está alinhado. Você está se forçando a viver algo que não faz sentido, mas você não escuta, você distrai, você ocupa a mente. Você tenta resolver externamente, sem olhar para o que está sendo mostrado internamente. E aí o sinal aumenta, o desconforto cresce, a sensação de peso aparece e, em alguns casos, até o corpo começa a responder. Não como falha, mas como amplificação, como um jeito mais forte de chamar sua atenção, porque sinais sutis foram ignorados. Agora, entende isso com clareza. A dor não está te impedindo, ela está
está tentando te redirecionar. Ela está mostrando onde você está resistindo, onde você está se traindo, onde você está dizendo sim, quando na verdade quer dizer não. Mas como você foi condicionado a continuar, a aguentar, a se adaptar, você mantém isso e paga o preço em forma de tensão interna. Agora imagina inverter isso. Imagina começar a usar a dor como informação, não como inimigo, mas como indicador. Toda vez que algo pesa, você para e pergunta: o que aqui não está alinhado comigo? Onde eu estou me forçando? O que eu já sei, mas estou ignorando? E só de fazer isso, algo começa a mudar, porque você para de lutar contra o sintoma e começa a entender a causa. E quando você ajusta a causa, o sintoma perde a função. Então, da próxima vez que você sentir esse peso, não foge, não ignora, não anestesia, escuta, porque pode ser exatamente ali que está a direção que você estava esperando. No fundo, você já sabe. Sabe o que te chama, sabe o que te trava, sabe exatamente onde está se ignorando. E essa é a verdade que você evita. Não é falta de clareza, nunca foi. É falta de decisão sustentada. Você já teve momentos de lucidez, já sentiu vontade de mudar, já imaginou uma vida diferente, já percebeu caminhos possíveis, mas não sustentou. Voltou para o automático, voltou para o confortável, voltou para o conhecido. E isso não te faz fraco. Isso só mostra uma coisa: você ainda não transformou consciência em ação, e sem ação, nada muda. Então agora presta atenção. Isso aqui é simples, prático e funciona. Regra dos 3 passos. Guarda isso. Passo 1. Identifique. Pergunta direta. O que hoje me dá uma leve expansão? O que me desperta curiosidade? O que me chama, mesmo sem lógica? Não precisa ser grande, não precisa ser perfeito, só precisa ser real. Passo 2. Haja em até 24 horas, sem negociar, sem adiar, sem esperar motivação. Você vai dar um passo, pequeno, mas real. Pesquisar, testar, começar, criar algo simples. O tamanho não importa, a ação importa, porque a ação quebra inércia. Passo 3. Repita. No dia seguinte, você volta, sem precisar ter certeza, sem precisar saber o final, só seguindo o próximo passo disponível. E depois, de novo. E depois, de novo. É assim que a clareza aparece, não antes, nunca antes. Agora escuta isso com atenção. Você não precisa mudar sua vida inteira hoje. Você só precisa parar de ignorar o próximo passo. Só isso. E se você fizer isso por alguns dias, algo muda. Se fizer por algumas semanas, sua identidade muda. Se sustentar isso, sua vida muda. Agora eu quero te ancorar nisso. Comenta aqui. Eu escolho agir paz, o próximo passo que você vai dar. Hoje, nas próximas 24 horas. Sem pensar demais, sem editar. Só decide e escreve. Porque quando você declara, você cria compromisso. E quando você cria compromisso, você começa a mudar. Agora, repete isso internamente, com presença, com intenção. Eu não estou perdido. Eu estou escolhendo o meu caminho agora. Eu confio no que sinto. Eu ajo mesmo sem garantia. Eu sustento minhas decisões. Minha vida responde à minha ação. Sente isso, porque não é motivação, é alinhamento. Agora deixa eu te falar algo importante. Se esse tipo de conteúdo está mexendo com você, se você sente que isso está despertando algo real, aproxima mais. Aqui no canal existe um nível mais profundo, mais direto, mais intenso. Conteúdos pensados para quem decidiu sair do automático. Se você quer acelerar esse processo, considera fazer parte como membro. E por transparência com você, esse conteúdo foi estruturado com auxílio de inteligência artificial, mas mantendo a essência dos ensinamentos de Bashar, adaptado para uma linguagem prática, direta, aplicável no seu dia a dia. Nada aqui é aleatório. Tudo foi feito para te tirar da teoria e te colocar em movimento. Agora a escolha é sua, sempre foi. Você pode fechar esse vídeo e continuar como está. Ou pode usar isso como ponto de virada. Decide e começa, porque sua vida não muda quando você entende. Ela muda quando você age.